tem muito efeito na vida de muita gente esse livro, ok? Nós iremos trabalhar hoje o capítulo 19. Pergunta que não quer calar: quantos trouxeram o livro? Cadê? Levante ele, por favor. Ok. A você que não trouxe, fique com aquilo que eu vou lhe falar, e os textos bíblicos nós iremos passar no telão aqui. Então você pode acompanhar aí tranquilamente, ok? Amados, abram aí, por favor, o capítulo 19. O nosso tema, Bárbara, é conselhos de Paulo a Timóteo. Conselhos de Paulo a Timóteo. Dizem por aí que conselho fosse bom, ninguém daria, vendia. Você concorda, discorda ou não tem nada a ver? Vamos lá, vou repetir. Dizem que se conselhos fossem bom, ninguém daria, vendia. O que você acha? Concorda, discorda? Hã? Quem discorda, levanta a mão. Ok. Quem concorda, levanta a mão. Oh, Jesus do céu. Quem concorda que conselho, se fosse bom, vendia, levanta a mão. Acho que ninguém entendeu a pergunta. Vamos lá, quem levantou a mão ali foi uma massa, ele agora levantou mais. Dizem assim, o ditado brasileiro: se conselho fosse bom, todo mundo vendia, não dava conselhos. Porque a gente fala, vou te dar um conselho, você entende? Então quem acha que conselho, se fosse bom, as pessoas vendiam, não dava, levanta a mão. Ninguém mais. 1, 2, 3, ok, 4, 5, 6, ok. Deixa eu perguntar para essas pessoas, sem querer lhe aborrecer, mas você não teve pai não, é? Porque os primeiros conselhos começam em casa dos nossos pais. Sim ou não, gente? Então você está chamando o seu pai de ignorante. Estou certo ou errado? Os conselhos que vêm de casa são os mais óbvios. E detalhe, esses conselhos maternos e paternos são aqueles que a gente menos quer ouvir, mas o que a gente mais necessita de ouvir. Certamente quando um pai está aconselhando um jovem, um adolescente, uma criança, ou até mesmo um filho adulto também precisa de conselho para o pai. Ele pode ser pai na casa dele, para os filhos dele, mas quando ele chega na casa do pai dele, ele é filho. Ele pode ter uma experiência de vida que ele possa passar essa experiência para os filhos dele, mas quando ele chega na casa do pai dele, ele é filho e tem que ouvir a voz de sabedoria do pai, sim ou não? Porque muitas vezes o pai está passando, ou já passou, desculpa, pelo aquilo que você, filho, está passando ou vai passar. Então eu acredito muito na voz de sabedoria, acredito muito na voz de conselho. Agora, a Bíblia diz no Salmo de número 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, não receber conselho dos ímpios é uma dica que a Bíblia dá. Então, a Bíblia não proíbe conselhos. A Bíblia não discrimina, não faz uma discriminação do conselho, ela faz um funil do conselho. De quem está dando? Quem é essa pessoa? Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. As más conversações, que são conselhos, corrompem os bons costumes. Então, dependendo de quem você está recebendo um conselho, é uma coisa muito agradável. Por exemplo, você é uma pessoa casada, aí no seu trabalho tem alguém solteiro. Você vai receber um conselho solteiro? Não, procure um homem casado, alguém mais experiente. E o conselho geralmente não é uma totalidade. O conselho geralmente vem de uma pessoa em que já avançou caminhos que você não avançou ainda. Então não adianta pedir conselho de criança para outra criança, entendeu? É sempre bom ver uma voz adulta para que você possa receber conselhos. E como eu digo isso, o apóstolo Paulo é uma pessoa muito experiente. E o jovem Timóteo é alguém que está começando a vida. Então Timóteo, ele soube ouvir a voz certa. Então aqueles que levantaram as mãos, já acredito que devem ter mudado de opinião. Porque o apóstolo Paulo é uma pessoa indouta, uma pessoa sábia, uma pessoa totalmente trabalhada pelo Espírito Santo. Então tudo aquilo que Timóteo viu e ouviu de Paulo era notório, que Paulo não estava dizendo por desdenhar ou dizendo algo simplesmente porque ele era apóstolo Paulo, porque Paulo tinha o interesse de que Timóteo fosse muito mais longe do que ele. Quem veio no culto de quarta-feira? Quem veio no culto de quarta-feira, gente? Poxa, gente, faltou ainda? Não é para faltar, irmão, não pode. Você não vive sem comer um dia com alimento espiritual. E de casa não é a mesma coisa, tá? Não tem como. Por mim, eu tinha acabado com esse negócio de internet. Acho que culto tem que ser presencial.
Você não trabalha, você não come por iFood, você não come 3D, você não come pela internet. Acho que tem que ser isso aí. Mas vejam bem, quarta-feira nós fomos constrangidos com a presença do Senhor aqui nesse lugar. O mesmo livro que nós estamos lendo, com as mesmas características em que nós acreditamos aqui nesse lugar, tem tido um efeito muito real e notório em nossas vidas. Quando Paulo ele aponta um caminho, ele já foi. Quarta-feira eu falei sobre o ídio de Jesus. Jesus ele enviou 72 por lugares no qual ele não tinha ido. Então, a mensagem de Jesus não foi tão longe ele de forma corpórea, física, quanto a dos seus discípulos. E ele não sentia enciumado por causa disso. Na verdade, aí está o resultado de 3 anos e meio de pura entrega na vida de cada um discípulo. Jesus ficou em Jerusalém, na Galileia, em Gadara, maior fonte do seu ministério, beira-mar da Galileia. Mas os discípulos não, ele disse, vocês vão até os confins da terra. Eu fiz algumas citações que os discípulos foram em países na Ásia. Olha, as igrejas do Apocalipse, onde estão? Istambul. Paulo foi em Roma, Jesus não foi. Olha, os discípulos foram na África, Jesus não foi. Então, até os confins é para nós. E o interessante é que essa questão de um discipulador ou um pai querer fazer o filho melhor do que ele é bíblico. Eu não posso almejar que os meus filhos sejam menos daquilo que eu sou, gente. É deficiência paterna, é deficiência no ministério. Também não posso me culpar se eles não quiserem. Se em mim o rio sempre jorrou e eles não quiseram beber água, também preciso ter essa consciência, sim ou não? Né? Mas se depender da gente, pai, se dependermos de nós, líderes, nós queremos que nossos filhos vá muito mais adiante do que a gente. Verdade ou não é? Nós queremos. O mundo deles é outro. Eles têm muito mais facilidade no dia de hoje do que nós tivemos na década de 80, de 90, por exemplo. Eu sou nascido em 80. Na nossa época de 80, a gente não tínhamos uma sala com os pais. Não tinha. Eu não me lembro de conversar. Eu não tive pai, tive padrasto, de conversar com o padrasto, as coisas da vida. Não me lembro de um padrasto me colocar para dirigir. Me lembro uma vez que eu fui trabalhar no Lava Jato, o rapaz foi me ensinar a dirigir, ele me ensinou a dirigir, eu derrubei um muro. Não ri. Eu falei para não rir. Meu pé escorregou, olha o Lava Jato, escorregou, e em vez de pisar no freio, pisei no acelerador, derrubei um muraço, 16 anos de idade. Mas eu não tive um pai. A Esté ontem meio dizendo que ela queria passar um tempo nos Estados Unidos para tirar a habilitação com 16 anos. Eu falei, vai morar lá? Ela, não. Vai chegar para cá, só é com 18, não vale. Eles querem precoce, né? Mas os pais de hoje ensinam muito mais do que nossos pais ensinaram para a gente. Quem aí tem dispensado mais no seu filho do que recebeu do seu pai? Levanta a mão. É real. O mundo hoje está mais moderno, mais aceitável. Eu acho que até, se a gente pode falar assim, de escassez, a gente tem mais do que nossos pais tinham. Tem mais. Na nossa época, o carro do nosso pai, quando era um Chevette, que tinha que puxar o afogador e ficar 20 minutos ligado com álcool. Quem lembra dessa fase aí? Quem lembra? Um Fusca, uma Brasília, né? Hoje, o teu pai tem um carro novo, tua mãe tem um carro. Hoje, a maioria das casas hoje aí tem carro, tem moto, tem 2 carros. Bem diferente hoje. Tá ou não tá? Então, ouça a sua casa. Antes de ouvir qualquer líder na igreja, antes de ouvir até a mim, os pastores, ouça os seus pais. Se eles não quebram um princípio, ouça-os. Se eles quebram um princípio, ouça aquilo que é qualidade de vida, aquilo que é apenas o natural, o espiritual. Infelizmente, se ele não tiver para passar, ouça a gente. Mas se você tem um pai cristão e um pai ainda que olha as coisas natural, cai de cabeça, mergulha. Está sendo muito abençoado. Com essa introdução, convido vocês a ver os ensinamentos e as instruções que Paulo deu a Timóteo. Por que eu faço tanto rodeio para chegar até aqui? Simples. Porque Paulo não é pai
carnal de Timóteo. Paulo não é pai fisicamente de Timóteo. Paulo adotou Timóteo. A ineficiência que tinha na vida de Timóteo por ter um pai grego, possivelmente um pai grego, um pai idólatra, um pai secular, sua mãe e sua avó converteu-se com Paulo. Paulo adota Timóteo e faz nas suas cartas, são poucas, tá? Tito, Filemão e Timóteo, cartas pastorais. Ele faz de Timóteo uma anunciação para que todos possam ouvir e ler. Imagine receber uma carta em uma sinagoga vinda do apóstolo Paulo dizendo: a Timóteo, meu filho amado. Paulo assumiu, houve um querer de Timóteo e houve um desejo de Paulo. Paulo não teve um filho físico, mas ele entendeu que às vezes Deus nos faz adotar uns. Então talvez Paulo colocou toda a esperança que ele tinha, dizendo: já que eu não tenho, 1 Coríntios 7, ele diz: desejo que todos os homens fossem igual a mim, não casar-se. Essa questão de Paulo é uma questão lógica para que ele fosse mais solto na obra e não tivesse uma família que pudesse o prender. Não que é maldição, mas é uma escolha. Jesus falou que nem todos podem ser eunuco. Paulo decidiu ser, mas ele disse: quem não consegue se conter sexualmente é melhor casar, porque é melhor casar do que se abrasar. Então Paulo, ele decidiu ser um eunuco fisicamente, mas espiritualmente ele foi pai de Filemão, ele foi pai de Tito, ele foi pai de Cláudio, ele foi pai de Timóteo e muitos Timóteo por aqui. Então, de repente, você tem um filho só, mas tem uma nação te esperando. De repente, você não tem nenhum filho, mas tem muitos Timóteos esperando. Que possamos hoje ouvir palavra de sabedoria do apóstolo Paulo, aquelas que não trazem entusiasmo. Por favor, página 193, por gentileza. Página 193. Conselho de Paulo a Timóteo. O que significa ser pai? Deixa eu tirar uma dúvida. Quem é pai aqui, levante suas mãos. Quando eu digo pais, pai ou mãe, levante suas mãos. Ok. Bruno, são 10 horas da manhã. Você veio para o culto das 18 horas? Você está para o culto da noite? Vamos lá. O que significa ser pai? O significado de ser pai é amar como um pai, mesmo sem ter gerado um filho. Nem todo mundo tem essa resposta. E tudo bem, sem problema. Paulo, por exemplo, não teve filhos biológicos. Ainda assim, deixou para nós um dos exemplos mais belos de paternidade espiritual ao se referir a Timóteo como filho amado. Na carta em que escreveu a ele, especialmente a segunda carta escrita sobre as sombras da prisão romana, não sei se vocês se depararam com esse vídeo, eu fiz um vídeo lá justamente na última prisão de Paulo lá em Roma, junto com a caravana agora, em que dali ele foi deportado a ser decapitado. Então, sobre as sombras da prisão romana, Paulo revelou algo precioso: o amor de um pai que se recusa a abandonar o seu filho em meio às batalhas. Bom, nós iremos fazer uma leitura de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3 apenas. Dou graça por você ao Deus que sirvo com consciência limpa. Paulo escrevendo a Timóteo. Como o serviram meus antepassados, sempre me lembro de vocês em minha oração, dia e noite. Parece frio, parece simples fazer uma leitura dessa, no qual Paulo diz que lembra de Timóteo. Talvez você olhe aqui: pastor, eu quero uma palavra espiritual. O que vai servir isso na minha vida? Paulo dizer que está lembrando para Timóteo. Calma. Aonde Paulo está? Preso. Qual a notícia que chegou para ele? Paulo, já tem sua sentença, você vai ser morto e decapitado. E ele escreve carta para quem? Quem é um pai aqui, terreno natural, que às vezes deixa de comer para dar para o seu filho? Quem é um pai natural que às vezes deixa de comprar alguma coisa para dar para o seu filho? A mesma coisa Paulo está fazendo. Olha os adjetivos de Paulo, as qualificações que nos faz dele um pai espiritual. Está deixando de se lamentar, de olhar para ele próprio, para olhar para quem? Para Timóteo. Talvez no pior episódio da sua vida,
onde a sentença de morte está plainada, já distribuída, já se tornou sabido entre eles, e passaram o assunto para Paulo, que daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, a decapitação da sua cabeça será uma consequência da sua fé em Jesus Cristo. E mesmo assim, sofrendo uma prisão congelante, ele ainda escreve uma carta para motivar, não mostra a tristeza e o abandono do evangelho, finge, ou melhor, nomeia a sua dor através de um sorriso, através de uma carta alegre. Não é um fingimento que eu quis dizer aqui, mas na verdade é aquele que esconde as feridas e mostra a alegria. Quando é para chorar, ele ri. Quando é para desistir, ele avança. Ele agora mostra para Timóteo que vale a pena ser fiel e leal a Jesus, vale a pena ir adiante. Ele, no momento da sua dor, transmite alegria, ainda o chamando de filho amado. Contrapartida, se Paulo não fosse convertido de forma legítima, ele diria assim, eu vou ler a carta de Timóteo. Paulo para Timóteo: oi Timóteo, tudo bem? Foi bom enquanto durou. Olha, estou aqui em nome de Jesus. O nome de Jesus me trouxe para cá, agora eu vou ser decapitado. Jesus não vai me tirar daqui, então por favor, abandona essa fé, porque eu confiei em Jesus nesse momento e ele me abandonou, e agora quem vai me tirar daqui? Timóteo, segue a tua vida, segue a tua profissão, vai cuidar da tua família. Mas não. Paulo diz para Timóteo que vale a pena. Eu fico imaginando o que tinha em Paulo que não tem em nós, que faz a gente desistir com facilidade. O que tinha em Paulo que, ao invés de lamentar, de reclamar, de murmurar, ele ainda arruma motivações para começar, ou terminar, ou conduzir, ou concluir a obra que ele começou na vida de alguém. Deixa eu falar um negócio, levante suas mãos quem está me ouvindo. Você não tem a opção de desistir do evangelho. O Senhor deu alguém para você cuidar, e essa vida que ele deu para você cuidar, a responsabilidade de conduzir ela é sua. Por muitas vezes nós queremos nos consultar a nós mesmos e desistirmos, mas irmãos, sempre tem um Timóteo. O que nos faz permanecer no evangelho, a continuação do evangelho em nossas vidas, a significância é, por exemplo, imagine uma pessoa enfadada de dia, se não tem mais projeto, se não tem mais ambição nenhuma, o que é que ela espera? A morte. Então o que nos faz manter a fé, acredite, é ter um Timóteo para cuidar. Se não temos um Timóteo, a nossa fé se torna ineficiente, inadequada. Então Paulo, em apenas um versículo, mostra para nós que ainda que seja dor, ainda que seja morte, você não vai murmurar nesse dia. Por quê? Porque você tem um filho na fé, você tem um Timóteo para cuidar, você tem almas para ganhar, você tem alguém que olha para você. Ao invés de murmurar e desistir, você vai se motivar, você vai se levantar. Então Paulo, ele mostra para a gente que mesmo no pior momento da nossa vida, ainda que seja num vale sombrio da morte, a gente tem alguém para cuidar. É como se você fosse mãe agora, aí o médico dá uma notícia: olha, você vai ter esse filho, e após ter esse filho você vai morrer. Aí você olha a criança nascendo, você fala não, você arruma força de onde não tem, tira a fé do fundo da sua alma, do coração, e fala: eu não vou deixar essa criança criada sozinha. Você vai lutar e dizer: Deus, eu quero viver. A Bíblia diz: o nobre projeta coisas nobres, Isaías 32:8. O nobre projeta coisas nobres, pela sua nobreza persistirá. Ou seja, se eu tenho um projeto, eu vou viver por causa dos projetos. Se eu tenho sonho, eu vou viver por causa dos sonhos. Se eu tenho alguém da minha casa a ganhar, se eu tenho alguém a discipular, eu vou viver por esses motivos. Porque não tem motivo, não vive mais. Então é sempre bom você estar projetando, é sempre bom você estar falando para alguém, porque isso te traz entusiasmo e te traz motivo para você avançar. Água parada, a dengue. Apesar que hoje já lançaram vacina da dengue, né? A gente nem sabe que tipo de vacina que a gente está tomando. Convido os irmãos a virarem a página, por favor.
Paulo estava prestes a ser decapitado. Quando escreveu essas palavras, poderia lamentar a sua situação, mas não. Pensava em Timóteo, pensava em quem viria depois dele. Ele sabia que a flecha vai mais longe do que o arco. Repete comigo, a flecha vai mais longe do que o arco. Então diga, meus filhos vão mais longe do que eu. Tem que ser assim. Senão pede para morrer, pai. Os nossos filhos têm que ir mais longe do que a gente. Os nossos discípulos precisam ir mais longe do que a gente. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 4 ao 6, por favor. 2 Timóteo 1, 4 ao 6. Está lá postado lá para quem não tem um livro ainda. Quero muito vê-lo, pois me lembro das suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Uau! Lembro-me da sua fé sincera, como era da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, e sei que em você a mesma fé continua firme. Por isso, quero lembrar, aviva a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você. Uau! Timóteo provavelmente ainda estava em Éfeso, enfrentando as prisões de liderar uma igreja, as pressões, de liderar uma igreja em meio a muitos pecados. É só você olhar o livro de Éfeso, você vai ver a dificuldade. Eu não sei se você está ciente, mas o livro 2 Timóteo, ele está no forno, tá? Ok? Vou falar mais uma vez. O livro de Timóteo está no forno, tá? E eu irei ter a graça de terminá-lo agora. Dia 28 estou indo lá para Istambul. Dia 28 vou visitar as 7 igrejas do Apocalipse. E foi um presente que Deus nos deu, que eu quero visitar a igreja de Éfeso. Essa igreja que nos deu esse livro aqui. A carta de 1 e 2 Timóteo, ela é direcionada de forma teórica para Timóteo. Aí quando você abre o livro de Éfeso, você vê a prática. E você viu a prática do que é. Ele mandando se revestir no Senhor, dizendo que a luta dos irmãos não era contra carne nem sangue, motivando o primeiro amor. A igreja é cobrada do primeiro amor. Então, quando Paulo ele direciona essa carta e essas palavras para Timóteo, Timóteo está sob pressão para liderar uma igreja, em meio a muitos pecados daquela igreja. A carta chegou a ele com um sopro de ânimo, um lembrete, mesmo preso, eu não esqueci de você. Uau! A carta chegou com um subtítulo, além do que está escrito. Quando Timóteo pegou aquela carta nas mãos, veio na alma dele aquela compatibilidade do mesmo Espírito, dizendo, olha, mesmo preso, o teu líder não esqueceu de você. Sabe aquela coisa de você ter algumas deficiências, algumas coisas na sua vida que não foram resolvidas, algumas pendências suas, mas mesmo assim você não larga a obra de Deus? É a mesma coisa. Algumas coisas você não vai conseguir resolver na sua vida. Alguém da sua família talvez não vai se converter. Algumas coisas não irão talvez ser concretizadas agora. Mas mesmo assim, quando você está aqui, você está dizendo a mesma coisa que Paulo disse. Senhor, mesmo com as minhas lutas, mesmo com as minhas prisões, mesmo com as minhas dificuldades, eu estou aqui. E isso para mim é um bálsamo. Por quê? Porque o Senhor não esquece de mim. E isso refletido assim, da mesma maneira que você entende que Deus não esqueceu de você, da mesma forma, quando alguém vê você caminhar, é a mesma coisa que você está olhando aqui. Quando Timóteo recebe essa carta, é como se na alma dele, o Espírito de Paulo, penetrasse na alma de Paulo e seja assim, olha, Paulo mesmo preso, ainda se preocupa com você. É mesmo quando a gente está sangrando, ou quando há algumas feridas em nós, ou quando há algumas ineficiências, quando você liga para alguém para perguntar como está, quando você faz uma visita, quando você dá um abraço, você está mandando uma mensagem no Espírito dessa pessoa dizendo assim, mesmo sofrendo, eu me importo com você. Convida você a pegar o seu celular agora nessa manhã. É permitido agora. Pega o seu celular, por favor. Tem alguém que você quer mandar uma mensagem de fé para essa pessoa? Escreva para ela assim, estou no culto, Deus me trouxe você à memória. Estou declarando as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Faça isso agora. Faça isso agora.
Quem fez? Pastor, pode ser 2? Cria até uma lista de transmissão agora, irmão. Bota no grupo da sua família. Estou aqui por vocês. Bota lá, para sua mãe, para seu pai, para seu filho. Bota para sua avó. Estou na casa do Senhor por vocês. Talvez você ache que a mensagem chegará fria, mas você não sabe como está a alma dessa pessoa ao receber essa mensagem. A Bíblia diz o que 2 de vós ligados na terra é ligado no céu. No momento que essa pessoa receber essa mensagem, o Espírito Santo vai visitar ela na hora. Eu disse, no momento que essa pessoa está recebendo essa mensagem, ela também está recebendo o mensageiro, a pessoa invisível, mas real do Espírito Santo. Você não tem noção que uma simples mensagem, e no final você coloca, Jesus que mandou mandar essa mensagem para você, fará uma diferença para sempre na vida dessa pessoa. Quem terminou o exercício? Levanta o celular para me saber quantos acabaram. A gente está escrevendo textão, gente. Ok? Terminou? Terminou? Vamos voltar. Paulo, ele diz assim, ó, no verso 4. Por favor, de novo, Bárbara. Verso 4, irmãos. Quero muito vê-lo. Paulo está preso. Repete comigo. Paulo está? E desejando ver quem? Timóteo. No final, mais lá para frente, ele vai dizer, Timóteo, venha depressa. O inverno está chegando, traga a minha capa. Traga os meus livros. Uau, mais do que a gente imagina. Mesmo preso, condenado, sabendo da sua morte, não perdeu a paixão pelo discipulado, não perdeu a paixão por Jesus, não perdeu a paixão pela leitura. Ei, cadê os cristãos de hoje que pararam de orar por causa de uma perseguição? Cadê os cristãos que desistiram da fé, da madrugada, da oração por causa de uma perseguição? O homem está preso. Será decapitado de forma imediata nos próximos dias. Está dizendo, eu quero ler, trago meus cadernos, os meus livros, os meus pergaminhos, traga a minha capa, está inverno, venha me ver depressa, Timóteo. Por favor, venha me dar o último abraço. Se não der para você chegar até aqui, verso 6, se não der para você chegar, se você tentar e não conseguir, quero lembrar de você avivar a chama do dom que Deus deu a você quando eu impus as mãos sobre você. Se chegar, eu vou te abraçar, vamos orar junto, mas se não der, se aprove a Deus me levar antes, já foi feito, Timóteo. Só aviva, Timóteo. Tem alguém aí, não? Aviva o dom da obra em que eu pus as mãos sobre você. Tem muita gente que já foi ungida, não precisa nem orar de novo. Nós fomos no Rio Jordão agora lá, levamos 55 peregrinos. Eu falei, não vou batizar ninguém 2 vezes. Batizamos 2 pessoas que não eram batizadas. Os demais eu falei, vamos dar um banho aqui de leproso. Mergulhamos 7 vezes no Jordão. Por quê? Já foram avivadas. Preciso só ser responsável por isso agora. Então, aviva o dom quando eu impus as mãos. Já foi ordenado, já foi avivado. O que a gente precisa fazer? Voltar às primeiras obras. Eu fico imaginando assim, alguém no Vale da Sombra da Morte se preocupando. Me trouxe à memória agora o Senhor, um tio que eu sempre falei de vocês aqui, chamado tio Dica. Alguém já ouviu falar dele? Foi como um pai para a nossa família. Aquele tio que chegava todo final de ano e chegava com aquele envelopezinho assim, com aquele dinheirinho. Aquele tio que sempre estava te abençoando com alguma coisa. Ele veio a falecer de câncer. Sabe, irmãos, eu fui vê-lo na semana em que ele partiu no hospital, lá em Ipanema, um hospital público, não lembro o nome, lá em Ipanema. Ou Ipanema, acho que é um hospital público em Ipanema. Lembra o nome? Federal, é isso mesmo, é isso mesmo. Fui vê-lo lá e dava para ver no rosto dele, o câncer tinha tomado tudo dele. O médico falou assim, ó, dias ou horas. Mas ele sentado, um cearense, pensa numa pessoa que eu nunca vi xingar um palavrão.
nunca foi cristão. A minha tia se converteu, era católica, e ele também. Eles me levaram para conhecer a Aparecida do Norte lá. Olha só. Depois eu tive o prazer de ser um canal para a conversão da minha tia. Minha tia, eles eram tão unidos, 50 anos juntos, que minha tia não aguentou um ano sem ele. Partiu do nada, estava no médico, na fila de espera para fazer um dente. Deu um ataque nela lá e ela partiu. O Senhor o levou, na verdade. Também sofrimento, aquela coisa de alma, de muito tempo junto. E onde eu quero chegar é que aquele dia deu para ver que meu tio estava roendo de dor. Roendo de dor. Mas ele nunca abriu a boca para amaldiçoar a Deus. Nunca abriu a boca para reclamar. E era nítido você sentir, porque você sente que ele estava adoecido. Mas quando eu fui visitá-lo com o outro filho dele, mais novo, ele estava assim, ó, sorrindo. Oi, tio. Pergunta que se torna uma coisa em que a gente faz, né? Tá tudo bem? A gente quer motivar de algum... Vai perguntar o quê? E aí, tá doendo muito? Né? Tá tudo bem, tio? Oi, meu sobrinho, tá? São pessoas que mesmo na sua fraqueza são fortes perante a gente. A Bíblia diz uma colocação: se te mostrar frouxo no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequena. Não adianta dizer que está ruim. Eu nunca ouvi alguém dizer que está ruim e melhorou depois. Olha para cima e diga: vai tudo bem. Ah, você não fez, poxa. Olha para cima e diga: vai tudo bem. É de confundir o inimigo mesmo. Uma pessoa da minha família me disse, dias depois, em que esteve lá no hospital e foi fazer uma visita para ele, e fez o convite para ele entregar a vida para Jesus. E ele disse: eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu tive uma pessoa boa a vida inteira, mas mesmo assim corri o risco de não ter o seu nome escrito no livro da vida, porque a Bíblia diz que todo joelho dobrará, na condição dele não tinha, toda a língua confessará, e ele fez. Que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, no meio do nosso sofrimento, o livro todo ele, de trás para frente, se combina. Lembra como é que Paulo conheceu a Timóteo? Paulo conheceu Timóteo apanhando. Em Atos 14, quando Paulo, ele cura um aleijado, os moradores daquela cidade, de Listra, tentam endeusar Paulo e Barnabé, e eles não aceitam aquele título que dão a eles, e ali eles saem daquela cidade espancados, quase morto, diz o texto em Atos 14, e Timóteo estava vendo, a mesma alegria de Paulo no início de Timóteo, também estava no final da vida. Qual o nome disso? Firmes, constantes, independente do que possa acontecer. Motive alguém do seu lado e fala: você está proibido a desistir. Diga para ele: quando alguém se converte, é arriscado uma obra na vida dele, desistência. Dá um abraço nessa pessoa agora. Aleluia. Paulo ele nomeia Timóteo dizendo que conhece a família dele toda, sua avó, sua mãe, Ló, Eunice, e lembro que a mesma fé também habita no seu coração. Próximo parágrafo, 194. Você consegue sentir o afeto nessas palavras? Paulo está dizendo: sinto falta da nossa conversa, uau, das nossas lágrimas que compartilhamos com sua fé. Timóteo é um legado, irmãos. Veio da sua avó, passou pela sua mãe e agora vive em você. E isso me enche de alegria. Então Paulo está recitando: a fé da sua avó é sincera, a fé da sua mãe é sincera, e em você, Timóteo, existe a mesma fé. Imagine, talvez seria muito frio para nós lermos aqui, mas imagine o calor do que eles estão passando lá. Um sendo decapitado, a igreja agora sendo perseguida, o outro pastoreando, e o outro sendo decapitado,
às vésperas da sua decapitação, escrevendo e de imediato essa carta indo até aonde Timóteo estava, recebendo essa carta fresquinha. Imagine o ânimo que deu isso aí. É a mesma coisa que eu falei, essa mensagem que você acabou de mandar. Eu não vou convidar a você a ver a resposta da pessoa, certamente alguns já foram respondidos, com um amém, obrigado, estava precisando. Não se distrai nesse momento agora, mas terminando o culto você vai ver um relatório dessas pessoas, que uma simples mensagem como essa aqui, como a que você deu agora, fez e fará toda a diferença na vida daqueles que receberam a mensagem. Então ele diz, olha, a fé da sua avó é sincera, a fé da sua mãe é sincera, e a sua fé também é sincera. Timóteo era jovem, solteiro, e enfrentava resistência por muitos. Muitos subestimavam ele. Quem esse jovem está pensando que é? Solteiro, não tem nem experiência de vida. E Paulo sabia, por isso, além do carinho, o apóstolo também confiou a Timóteo uma missão. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, por favor. Timóteo, meu filho, repete comigo, Timóteo, meu filho. Não dá um frio na tua espinha, não? Um cara que não teve filhos, um cara que não teve a maternidade, a paternidade, fazendo um filho. Timóteo poderia ser mais um daqueles que foram nascidos com pai, mas é como se tivesse órfão. Timóteo foi adotado por Paulo. Timóteo foi recebido no coração de Paulo. E Paulo diz para poucos: Timóteo, meu filho amado, essas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas, digo há tempo atrás, que elas ajudem a lutar o bom combate. Timóteo, tem uma palavra para a sua vida: prosperidade, riqueza, faculdade, trabalho. Não. Paulo estava preocupado com Timóteo, porque o sucesso de vida dele era garantido se ele não abandonasse Jesus. Então Paulo expressa para Timóteo um bom combate. E a Bíblia menciona um bom combate, o exercício da fé, Márcio. Então um pai espiritual, ele não deve apenas estar também, ou apenas estar preocupado com a faculdade do filho, com os ganhos do filho. Eu recebi uma proposta agora para minha filha trabalhar com... Ela cria vídeos, os vídeos, alguns, por exemplo, que eu estava em Israel, foi todos eles ela. Minha filha é muito inteligente para criar vídeos, ela é muito sagaz nisso aí, faz um negócio bem bacana. E alguém me ligou e falou assim: pastor, deixa eu contratar a sua filha, ela faz os vídeos para mim, eu pago a ela, vê o que é legal. Eu falei: não, minha filha nem celular tem. Eu fico apavorado quando ela pega o celular da mãe, eu só olho. Porque se ela está sem celular, nenhum da mãe deve usar, né? Mas infelizmente que hoje o trabalho dela é tudo digital da escola e está ali. Mas que um pai de verdade, ele deve tirar o telefone da mão da sua filha e do seu filho. Tem uma ali à esquerda. Eu entrei no quarto ontem e falei: cara, larga esse celular. Larga esse celular. Comunhão. Vai para a sala. Você vai chorar por esse tempo, daqui a um tempo, se Deus me levar. Um pai de verdade hoje, ele não dá um telefone na mão da sua filha. Acha que é benefício, né? Não, é benefício para distrair. As crianças autistas têm ficado piores com o celular na mão. Dá brinquedo de montar. Se rala com ela no chão. A Esther tem 16 anos. Com 18, ela já se torna de maior. Mas se eu ver que ainda não está preparado, eu não dou um telefone. Eu me abdiquei da minha filha talvez ganhar até um salário mínimo. E eu passei esse serviço para uma pessoa aqui da igreja. É tentador para mim, na verdade, isso era um teste para mim também, né? Você imagina, eu dou uma mesadazinha pequena, que é um terço da mesa para Esther. Eu dou uma mesada para ela pequena. Já pensou ela ter o próprio ganho dela? Mas eu ia, de uma forma ou de outra, dar acesso à rede social para minha filha. Os pais estão matando os filhos, liberando rede social. Sua filha pode ter 17 anos. Se eu sou você, eu cortava e fala que o pastor apoia. Corta. Tira. 15 anos, tira. Tira que você vai ganhar teu filho de volta. E se você está me ouvindo aqui dessa idade, não fica chateado não, tá? Porque o celular está sendo um demônio na sua vida.
demônio na sua vida. Irmão, a gente às vezes não quer o filho na boca de fumo, nem na esquina, conversa fiada, não precisa ir para lá. Está dentro do quarto com essas coisas. Pornografia. Quantos nudes mais vai acontecer nos nossos dias com nossos adolescentes por culpa dos pais que são liberais demais? E se você não tem autoridade nem voz para tirar o celular, você está muito perdido. Ou vou ter que passar o vídeo daquela menina que estava aqui querendo um iPhone 19, 20, sei lá. A mãe deu um iPhone. Será que chega a isso? Ouça, tire o celular da mão do seu filho. Talvez eu esteja falando aqui agora e o seu filho está do lado olhando o celular. Olha quanto vergonhoso isso é para você. Ele deveria estar prestando atenção aonde? Na palavra. Na verdade, seu filho não precisa de inimigo, porque ele já tem um, é o pai. Seu filho não precisa de inimigo. Porque se você não sabe fazer o bem, o mal, você já está fazendo sem querer, mas já está fazendo. Maldição do século, celular. Lá em casa eu tinha um computador, que era meu banco de dados, de empresa, de carro, etc e tal. Hoje, felizmente, infelizmente está aqui. Ontem eu estava em mesa dizendo, Esther, olha o celular da sua mãe, toda hora vem mensagem, o meu não. O meu, certa hora eu boto modo sonolência, é alguma coisa assim. Hã? O quê? Não perturbe. Quando ele já vai isso, não perturba, eu já sei que não é para me mexer. Você sabe que a nossa vida é muita gente aqui. Não tem como. Temos que deixar, tanto eu quanto vocês, todos nós. Principalmente os jovens de hoje. Você está comigo aí, pai? Pega o celular dos seus filhos hoje. Sabe o que eu já procurei para dar para a Esther? Um celular antigo, sem tela. Ela falou assim, eu não vou usar isso. Eu falei, então você quer aplicativo. Se fosse para falar com a gente, era isso aí. É verdade ou não é? Procurei um celular antigo, sem tela, sem nada. Vai ter bullying na escola. É porque eles não vão pisar e não vão ir aonde você vai. Está comigo aí, não? Então o texto diz que, mesmo preso, ele chama de filho. Próximo parágrafo. Mas que combate é esse que ele chama para combater? O combate da fé. Não era confrontos físicos, mas a batalha de liderar, ensinar, exortar, corrigir com amor, firmeza. A igreja de Éfeso precisava de direção. Mas para Timóteo conseguisse liderá-la, precisava ser transformado por dentro. Deus nunca chama alguém sem antes também capacitá-lo. Foi assim com Gideão, foi assim com José, foi assim com Timóteo e tantos outros nomes da Bíblia também. E assim também será conosco, meus irmãos. Deus nunca chama alguém sem também antes capacitá-lo. Isso é uma verdade, uau! Não basta assumir um cargo, é preciso desenvolvê-lo, uma mentalidade madura, crescimento espiritual, verdadeiro transforma. Não só o que você crê, mas também o modo em que você age, você fala e que você serve. Por isso Paulo continuou, apegue-se à fé, mantenha a consciência limpa. Apegue-se o quê? Mantenha a consciência. Quem é papai e mamãe, levanta a mãozinha, por favor. Ótimo. Papai e mamãe, quem quer ver o filho com sucesso, levanta a mão. Quem quer ver o filho bem casado, levanta a mão. Quem quer ver o filho com casa própria, levanta a mão. Com bom salário, levanta a mão. Aleluia. Com uma boa profissão, levanta a mão. Que adianta isso tudo desviado? Mas temos sido nós, hipócritas, cristãos. Enchemos a boca para falar, o meu filho está viajando, meu filho agora mora em outro país. Meu filho acabou de comprar um carro. Meu filho agora está na faculdade e tal. Gente, coisas da vida naturais. Mas Paulo não estava preocupado com Timóteo, com a faculdade de odonto. Paulo não estava preocupado com Timóteo, com a prestação da casa, com o trabalho, com a empresa. Crente dele. Paulo estava preocupado com o seguinte, Timóteo, isso eu sei que vai acontecer. Eu quero saber se você está guardando a fé. Ô papai e mamãe,
Quando nossos filhos chegarem no céu, você sabia que Deus não vai pedir o currículo da terra? Deus não vai perguntar, me diz aí, qual foi o seu projeto de vida? Me diz aí, quantos empregados você teve na terra? Quantas posses você teve? Deus não vai pedir isso. Deus vai ver se o nome do teu filho está escrito no livro da vida. Então eu tenho um pai que quer um sucesso terreno, mas não um sucesso espiritual. É de falar com tristeza. É de se falar com tristeza se um filho nosso está vencendo na vida apenas material. Devemos comentar, e seu filho, quase um lamento, infelizmente se tornou um médico. Por que infelizmente? Porque está desviado. Vai ser um choque para quem vai ouvir isso. E teu filho ouvindo também será muito constrangido com isso. Porque ele vê que ele não está pleno, não está ainda feliz com isso. A Bíblia diz que nossos filhos são flechas, não são doutores. A Bíblia diz que nossos filhos são flechas, não são empresários. Flechas na mão do Senhor, não na mão de um dinheiro escravo desse mundo. Então, papai e mamãe, homem e mulher, precisamos rever o que nós estamos fazendo com nossos filhos. Se você está nesse culto hoje e chegar em casa, não diminuir, não colocar ordem e rédea, não diga que você é um cristão. Não diga. Diga que você está admirando o evangelho. Porque um pai que ouve umas palavras dessa e que diz que tem um pastor, tem um líder, tem uma igreja, congrega e ama Jesus, ele deve buscar o controle de sua casa. Gabriel tem 20 anos. Ontem eu falei 2 vezes, larga o telefone, larga o telefone, larga o telefone. Não sei se eu falo a terceira mais. Por quê, irmãos? Ainda sou eu que pago as contas dele. Não é feio para ele ouvir isso aqui, não. É até bonito para vocês. Está dentro da casa do pai, deve honrar o pai. Mesmo saindo também deve honrar. Eu digo isso porque a gente se distrai com poucas coisas. Poucas coisas. É um pecado uma criança que está lá no Ministério Infantil ter telefone. Olha o nome que você deu para ela, Ministério Infantil. Ela tem que ler livro. Por que as crianças de hoje se tornam apenas inteligentes e não sábias? Porque o mundo está se abrindo para ela, da inteligência. Mas sabedoria, só a palavra de Deus que ensina isso. A palavra de Deus fala enquanto você se cala. Se teu filho pegar para ler a Bíblia, você vai ver Deus falando em teu nome para o teu filho. É fabuloso. Tem alguém comigo? Então não era um confronto físico, já vimos isso. Deus nunca chama alguém sem também capacitá-lo. Foi assim com Gideão, com José, e também estará com cada um de nós. Não basta assumir um cargo, é preciso desenvolver uma mentalidade madura, um crescimento espiritual verdadeiro, transformar não só você que crê, mas também o mundo, a forma de você agir, falar, a forma que você serve. Por isso Paulo continuou para Timóteo: Timóteo, meu filho, apegue-se, mantenha a fé, a boa consciência. A boa consciência. O espiritual andando com o natural. Espiritual primeiro e o natural junto. Ah, o filho vai ser uma pessoa que vai dedicar só a fé, sua fé. Não, tem que ter uma profissão. O estudo tem que vir do lado. O trabalho tem que vir do lado. Nem só de pão. Ok? Vamos lá. Paulo sabia que a fé de Timóteo seria testada, que haveria críticas, perseguições e dias difíceis, mas era nesse momento que ele deveria permanecer fiel ao chamado, não apenas ao chamado, mas também a Deus. Esse conselho vale muito para nós também. Manter a fé viva é um exercício constante. Manter a consciência limpa é um sinal que escolhemos obedecer a Deus, acima de agradar as pessoas. Seja o líder que Deus te chamou para ser. Não o que os outros querem que você seja. Sorria quando for necessário, mas também seja firme quando for preciso. Mas acima de tudo, mantenha-se a consciência limpa diante de Deus.
Alguns rejeitam a verdade. Timóteo não podia ser um deles. Ensina essas coisas, Timóteo. Timóteo capítulo 4, verso 11 e 12. Ensina essas coisas, Timóteo. Instrua nelas. Não deixe que ninguém menospreze você porque é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis. Aonde? Na palavra. E depois na sua conduta. E depois no amor, na generosidade, na fé e na pureza. Tanto no físico quanto no espiritual. Todos nós devemos ser exemplo. O homem, meu marido é um grande homem de Deus. Ótimo, fé. Também deve ser um homem de Deus honroso em cuidar da sua casa, da sua família. A mesma coisa a mulher, a mesma coisa o filho, a mesma coisa o pai, todos. Então as esferas cobrativas da Bíblia nos ensina a sermos bons homens espirituais e bons pais também carnais. Bons homens espirituais e bons filhos também carnais. Bons pais e mães espirituais, mas uns bons pais também carnais. No exemplo, no amor. Liderar não é cobrar, é ser exemplo. Líder precisa ser o padrão. Se você lidera uma célula, um ministério ou qualquer outro grupo, entenda, seu testemunho fala mais do que suas palavras. Lembra daquele provérbio chinês? Em todo momento prega o evangelho e quando for necessário utilize as palavras. As pessoas estão olhando o que a gente fala, o que a gente vive, como a gente pisa. Como a gente pisa. Talvez você diga assim, não, ninguém está me percebendo. Amados, a vida do cristão é igual a um avião. Você voa, decola e pousa. Não está nem aí. As pessoas entram na sua vida como entram na aeronave. Mas o dia que cai, vira notícia. Tem sempre alguém te olhando. O problema é que eles afamam quando vem a queda. Então, para que não haja essa defamação, nunca caia. Sejam firmes, sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ensine essas coisas, seja exemplo para todos os fiéis, na palavra, na conduta, no amor e na fé. Então, você não pode exigir a alguém o que você não vive. Lembra de quarta-feira? Primeiro eu faço, você olha. Depois você faz, eu olho. Depois você vai e eu confio. Não é assim que a gente faz com filho? Né? Primeiro você faz. Primeiro você olha, eu fazendo. Depois você faz, eu olho você fazendo. Depois você faz e eu confio. Olha que legal. Porque a característica do evangelho não é no discurso. Talvez você olhe aqui, talvez para você eu deva estar falando coisas aqui que você nunca ouviu na sua vida, mas para outro não, talvez é muito mais inteligente que eu. Não tem problema, a gente vive de níveis aqui, ó. Vive níveis, tem doutores aqui ouvindo a gente. Talvez eu estou falando algo ralo para você aqui, mas para muitas pessoas eu posso estar falando algo de muita importância. Mas entre aquele que sabe muito e que sabe pouco, o que vocês dois precisam saber é o seguinte: quem sou eu depois do microfone? Isso é o que importa. Se há uma mancha no rosto da minha esposa, se esse jovem que está ali de 20 anos e a outra, 16, possa reclamar de alguma ineficiência dos pais. O que a Bíblia chama a gente é para o caráter, irmãos. Caráter é tudo. Efésios 4, 28 diz assim, ó, quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais. Antes você era isso tudo, agora trabalhe de forma honrosa, honesta, para que você possa ser exemplo para os outros. Até aquilo que nós falamos assim, e aí, a polêmica de hoje, beber pode, só não pode se embriagar? E aí? Me diz aqui, se a Bíblia aprova ou não, é porque a sua alma ainda está incompleta. Se você ainda vê alguns questionamentos, você pode ver que não tem só essa falha em você. Você que bebe um pouco, tem outra coisinha que é pouco, tem outra coisinha que é pouco. Na verdade, ninguém aqui deixaria de ser salvo por causa de um copinho, né? Já abri mão de tantas coisas, pô. Carregava um fuzil, assaltava as pessoas na rua. Tu acha que um copinho não estou dizendo eu, tô dizendo, né? Mas se fosse ainda, né? Tu acha que um copinho aqui vai me paralisar? Não. Então quem abriu mão de coisas grandes não vai se deter simplesmente uma coisa minúscula, pequena. Mas me diz aqui, já que o Evangelho fala sobre caráter,
Já que você diz que beber pouco não te tira a salvação, você teria coragem de abrir, depois de pregar e liderar, depois de pregar para casais, para jovem, para a igreja, depois de ler a Bíblia com o seu filho, você teria coragem de abrir uma cerveja na sua mesa da casa após ler a palavra de Deus para os seus filhos? Que tipo de evangelho seus filhos estariam aprendendo? Você teria coragem, após convidar um vizinho seu para vir à igreja, abrir uma garrafa de vinho bebendo na frente dele? A Bíblia chama isso de escândalo. Escândalo é aquilo que até possivelmente fosse permitido, mas para que não haja escândalo, eu devo anular na minha vida. Então o evangelho fala muito sobre caráter, muito sobre caráter. Quem deve não deve dever, quem deve deve pagar, não deve pegar nada emprestado para ninguém. E hoje está uma campanha, né? É campanha hoje de agiota. Agiota. Ninguém aqui vai usar o nome da igreja, nem o meu, nem de qualquer um outro pastor ou líder, para vender algo para você. Se tiver alguém fazendo isso, não tem nossa voz. Já barramos isso na igreja, que estava, eu sou líder também. Na semana eu mandei um áudio para uma pessoa, não sei se está aqui, mas eu preciso comunicar, que a pessoa foi pedir um recurso para alguém, em que a outra pessoa não é daqui, mas o filho é. E essa pessoa disse assim: eu preciso de tanto. O meu filho é lá da igreja, da Rehobote. Meu filho é muito próximo do pastor. Assim, se ela não sentiu maldade nisso, ou não, ela quase ganhou o coração da outra pessoa, colocando que conhecia gente que era muito próximo da gente, pedindo dinheiro emprestado. Não tenho nada a ver com isso. Se você quiser, eu te passo o meu Pix. Algum dia, pedir dinheiro a alguém aqui, irmãos, seria agora? Indo tão bem a vida inteira, seria agora? Tolice, irmãos. Não caia no golpe. A pessoa me procurou uns dias desses aí, dizendo assim: pastor, tomei um golpe, comprei um carro de 40 mil, o cara me ofereceu por 8 mil, estou esperando o carro chegar. Gente, mas sabe qual é o nome disso? É a gente, cara, a gente que é cobiçoso, às vezes bate uma ganância, ou aquela coisa assim, lei da vantagem, estou me dando bem. Irmãos, desconto de carro é 2, 3 mil reais, irmão, para dizer que está barato. Carro vale 40, o cara está vendendo por 37 à vista. Esse é o desconto, irmão. Se o cara está vendendo por 30, tem alguma coisa. O cara baixou para 25, preciso agora. Vai lá, mãe, pega o dinheiro emprestado no banco. 25, um carro de 40. Tem caroço no angu. Tem alguma coisa errada. A mãe não conseguiu dinheiro. Se você me pagar agora, hoje, eu faço por 15, porque eu estou precisando muito. Pô, cara, de 40 por 15. Ô mãe, vai lá, pede minha tia, mãe. Pega aquela reserva. É minha chance, mãe. Olha, emocional indo lá em cima. A mãe fala: poxa, preciso ajudar meu filho. Aí perdeu 15 mil, que demorou anos para juntar, para dar na mão de um estelionatário. E tem, tá? Tem aqui na igreja, tem fora. Quer fechar um negócio com alguém? Me pergunta quem é a pessoa, que eu vou te falar na hora. Eu vou te dar atenção sobre isso. Vou te falar na hora. Pastor, o fulano está me vendendo um negócio. Me manda a fotinha dele. Manda só a fotinha dele, do engraçado. Rapaz, é só você colocar o nome do cara, o CPF, no Google, que o Google já vai te dar quantos processos ele tem. Se você quiser ter um amigo também da delega, só dá o nome completinho da figura que vem tudo lá. Tem alguém aí, não? Ou se você quiser, eu também posso orar junto contigo. E o Pai revelará tudo que está em oculto. Você que escolhe. Se quer no físico, tem. Se quer no espiritual, tem. Só não basta ser enganado, gente. Para de ser bobo, irmãos. Tem como isso? Você está comigo aí, não? Olha onde a gente saiu, irmãos.
Caráter. Caráter. Se você perguntar para mim qual é o maior desafio da igreja, eu falar, cara, Satanás está debaixo dos nossos pés, cara. Eu não tenho dificuldade com o diabo. Alguém tem, não? Eu não tenho. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, você é você. Quem tem medo do diabo? Levanta a mão quem tem medo do diabo. Ah, gente, 3 horas da manhã, se você ouvir um barulho em casa, tem medo, você tem medo do diabo, pô. E quero falar com aqueles maridos que falam assim, amor, vai lá ver quem é. Ele faz isso, não? Você riu do lado dele? E aí? Rapaz, a gente tem medo do diabo não, cara, porque Jesus deu autoridade com ele. Sabe de quem a gente tem medo? De gente, cara. Gente é terrível, Gabriel. Gente é terrível. As pessoas mentem. Já teve assunto aqui na igreja que eu peguei com foto, com filmagem e tudo, e falei, é você? Não, não sou eu. Foi você? Não, não foi eu. Foi, caraca, que a foto tá aqui, cara. Gente é terrível, cara. Gente é terrível. Muito terrível. Gente sem Deus. Porque com Deus é diferente, né? Fulano, foi você? Foi eu mesmo. Desculpa. Fulano, é você? Sou eu mesmo. Eu não deixo você mentir, nem esse condenado. Você está aí, não? Você está aí, não? Então o conselho dele é: sorria quando for necessário, seja firme quando for preciso, mas acima de tudo, mantenha a consciência limpa. Ensina essas coisas, insista nela. Estou na página 196. Ninguém menospreze você, seja exemplo em tudo. Então liderar não é cobrar, mas também ser exemplo. Você não pode também exigir o que não vive, muito importante. Você não pode exigir o que não vive, não pode apontar o caminho que nunca pisou. Antes de corrigir, seja você o exemplo. Repete essa frase comigo, por favor, estamos terminando. Diga assim: você não pode exigir o que não vive, não aponte aonde nunca foi. Antes de corrigir, seja exemplo, você primeiro. Dá uma salva de palmas para o Senhor, dá? Quem já ouviu aquela frase assim: faz o que eu digo e só não faz o que eu faço? É o diabo. O diabo. Faz o que eu digo, ou seja, alguém apontando o que nunca foi. Como, irmãos? Antes de me tornar pastor, eu fui auxiliar de casais, auxiliar e líder de jovens, auxiliar e líder de ministério infantil. Participei de ministério de evangelismo, de louvor tentei, mas me expulsaram. Agora não, agora a bola é minha, eu levo a bola e jogo. Sei de tudo isso. Então quando alguém fala fui no ministério infantil agora, cara, assim, um sonho que eu tinha há anos atrás, que tentei fazer numa igreja onde eu fui pastor auxiliar, eu consegui aqui. Havia choro, em quebrantamento, lágrima lá, vendo tudo acontecer debaixo dos meus olhos, assim. Quando eles vêm falar alguma coisa de jovem, eu e minha esposa, a gente sabe na íntegra. Na íntegra. A minha esposa, quando eu conheci ela, era líder de jovem. Depois ficamos juntos como líder de jovem. Então a gente sabe. Então, se a gente aponta alguma coisa, pode dizer para vocês com toda a firmeza, experiência, nós já passamos pelo aquilo que vocês estão passando, que é aquilo que vocês vão fazer. Já fizemos. Já fizemos. Então hoje tem uma questão coach, que são pessoas que não venceram. Eles botam um vídeo assim dizendo assim: vou te ensinar como você prosperar, vou te ensinar como você investir. Na verdade nunca fizeram nada, nunca foram em lugar nenhum. Não são orgânicos, são fictícios, são virtuais, ensinando a você. Na verdade o sucesso dele é montar uma pirâmide em cima de você. E de palavra, meu irmão, falar até papagaio fala. Então todo mundo fala. Então se monta um esquema através de métodos para ensinar as pessoas, mas não tem exemplo de vida. Não tem exemplo. Então tem muita gente apontando um caminho que nem ele mesmo foi, ensinando a fazer nem aquilo que ele mesmo sabe fazer. É como se um pai cobrasse o filho assim:
Está vendo aquela lâmpada queimada? O filho vai dizer para o pai: o senhor já trocou alguma lâmpada algum dia? Está vendo essa descarga quebrada aqui em casa? Pai, o senhor sabe mexer em descarga? Não. Então, antes de apontar, seja você um modelo, cara. Seja você um modelo. Eu cansei de ver muitas pessoas, até subindo aqui falando, líderes na célula também, pregando o que não vive. Por exemplo, são muito bons para cobrar os outros, mas quando eu cobro eles não gostam. Eu tenho temor de vir aqui pregar alguma palavra em que eu não tenho ela colocada em prática. Temor de falar de alguma espiritualidade que eu não tenha. De falar de um jejum que eu não faço. De falar de uma leitura que eu não leio. De falar de um respeito que eu não dou. Muito difícil, os nossos dias hoje é assim. Aprenda uma coisa, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a voz de Deus, correto? É tão significativo a quem você vai ouvir, que a serpente no jardim do Éden não ganhou pelo campo visual. Se você vai falar que ela ganhou pelo campo visual porque olhou o fruto proibido, eu vou dizer que você está muito equivocado sobre a Bíblia. Porque antes de olhar o fruto, teve alguém falando para ela olhar o fruto. Então, ela não foi enganada pelo que viu, foi por quem ouviu e o que ouviu. Então, antes do fruto, teve alguém dando um conselho que nunca fez, falando de obediência que nunca prestou, querendo dar lição de moral para Eva que nunca foi diante de Deus. Você está comigo aí, não? Devia estar com quem? Devia estar com quem? É um dos versículos mais lindos que eu acho de Timóteo, além do capítulo 3 também, se eu não me engano, verso 14, e diz: Timóteo, eles podem, você não. Inclusive eu acho que é ainda a minha frase de WhatsApp. Mas esse versículo aqui de 2 Timóteo 2,15, ele é fabuloso. Me dá água aí. 2 Timóteo 2,15, dá uma olhada quando vai aparecer ali, por favor, Dai. Olha lá. Esforça-te sempre para o quê? Lê, gente, por favor. Esforça-te sempre. De quem, irmãos? Aprovação de quem? Aprovação de quem? Obrigado, Vitor. Aprovação de quem? Esforça-se sempre para receber a aprovação de Deus, a quem você serve. Vírgula. Seja um bom trabalhador, que não tenha do que se envergonhar. Ensine corretamente a palavra da verdade. Todo fecho de tudo que eu falei com vocês, de 1 hora talvez falando, é isso aí, ó. Aprovação perante a Deus primeiro. Se eu estiver agradando a Deus, certamente não vou desagradar os meus pais. Se eu estiver agradando a Deus, certamente não vou desagradar o meu patrão. Se eu estiver agradando a Deus, certamente não vou desagradar a minha esposa. Se eu estiver agradando a Deus, certamente não vou desagradar o marido. Se eu estiver desagradando a Deus, certamente não vou desagradar as pessoas. Eu estou dizendo pessoas que comungam da mesma fé, para você entender, né? Ok? Então ele diz: esforce-se para realizar a aprovação de Deus. O que é a aprovação de Deus? Deus está aprovando o que você está fazendo hoje, o seu estilo de vida hoje é aprovado perante a Deus? Em quantas teses lá colocadas aqui a todos vocês, você sabe que Deus tem a reprovação? Por exemplo, você disse que é cristão, mas tem gato no relógio. Você acha que Deus gosta disso? Você diz que é cristão, mas não paga as pessoas. Você acha que Deus gosta disso? Você diz que é cristão, mas olha pornografia. Você acha que Deus gosta disso? Você diz que é cristão, mas não é leal à sua família. Você acha que Deus gosta disso? Você diz que é cristão, mas não é dizimista. Você acha que Deus gosta disso? Você acha que esses simples fatos, no qual eu mencionei agora, você acha que lá em cima está escrito assim: aprovado ou reprovado? Aí a Bíblia diz: esforça, porque não é fácil, né, irmãos? É fácil, filho? Não é fácil. É um esforço. Por que existe um esforço? Porque nós somos carne, somos seres humanos. O que a gente quer fazer agora? Tudo que a carne quer. O que a gente quer fazer agora? Tudo em que o Espírito não quer. Por isso é essa luta. Mas ele manda se esforçar. E se ele manda se esforçar, é porque não existe força lá fora, já está aqui dentro. Esforça-te para receber a aprovação de Deus. Qual é o nosso intuito hoje? Iremos sair daqui como que? Obreiros aprovados. Cristãos aprovados. Você tem obrigatoriedade. Não estou te pedindo um favor. Não estou falando em meu nome.
Estou falando em nome de Deus aqui nessa manhã. Se tem alguma dúvida, por favor, pare de frequentar os cultos. Estou falando aqui como uma autoridade em nome do Senhor Jesus. Conserte-se a sua vida. Receba a aprovação de Deus em todas as áreas. Comece pelo pouco. A Bíblia diz que quem é fiel num pouco, sobre muito colocará. Haja interesse seu em fazer isso. Talvez você esteja aí falando assim, não, poxa, por aí, a guerra em Israel acabou. Por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 3, capítulo 5, Tessalonicenses 5, verso 2 e 3. Tessalonicenses, não está aqui no livro não, tá? Vem me remediar aqui agora o assunto que está acontecendo em Israel. Não sei se você sabe, o acordo de paz foi feito, os reféns serão libertados hoje em Gaza, é o prazo final das 72 horas. Todo mundo está ciente disso? Por que eu toco o assunto nisso aqui? Porque se Jesus voltar e você estiver reprovado, você não vai subir. Amados irmãos, você não tem noção o que é ficar na grande tribulação. Eu também não, mas pelo aquilo que a Bíblia testifica, será horroroso. Se nós temos um culto sossegado hoje aqui, quando Jesus voltar, essas portas serão fechadas. Não vai mais dar tempo para isso não. Será o reino do anticristo. Se você tem um cartãozinho aí com senha para comprar no mercearia, na padaria, jantar fora hoje, não vai ser mais assim não. O dinheiro será tirado, as notas, o mercado, você só comprará com chip, com a marca da besta. De repente você diz assim, olha, peraí, já tem um acordo de paz em Israel, está em paz agora, estou tranquilo, pastor, Jesus não vai voltar. Olha o que a Bíblia diz, verso 2, por favor. Verso 2. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão na noite. Quem vai vir? Diga para o irmão do seu lado, acorda, Jesus está voltando. Então o dia do Senhor virá como um ladrão, de forma inesperada. O que é inesperado? Te pegar de surpresa. Olha o que diz o verso 3, muito interessante. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre sobrevirá, tão repentino como anunciam ou como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida. Não há como escapar. Tatiana está grávida. Um mês ela vai ter o neném dela. Quando a Thalita quiser sair, não adianta, filho. Ela não vai conseguir segurar, vai ter que soltar. É a mesma coisa. Esse texto é escatológico, tá? Quem não sabe, escatologia é a anunciação das coisas que ainda não aconteceram, mas que estão por acontecer. Amados, não estava aqui não, vou parar por aqui. Preste atenção. Põe a tua vida em ordem. Queira você ser arrebatado na primeira leva. Eu digo que de repente vai ter ainda pessoas se salvando depois do arrebatamento, mas vai ser muito difícil. Se você não consegue ter uma vida de caráter aqui agora, não vai ser depois, na repescagem, que você vai conseguir. Até porque não sou eu louco aqui de dizer que o Espírito Santo não estará permanente na terra. Já que Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Um dos atributos é que Ele vai estar em todos os lugares. Mas eu não quero dizer que Ele atuará, que Ele convencerá. Porque o papel é agora. João 16, 8. Quando Ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso aí. Preste atenção. Jesus está voltando. Pastor, mas se eu não mudar algum comportamento, eu vou deixar de ser salvo? Com certeza, amigo. Se eu não pagar quem eu devo, eu vou deixar de ser salvo? Com certeza. Você foi chamado para ser luz, as trevas já deveriam ter ido embora da sua vida há muito tempo. A Bíblia nos chama para sermos obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar em nada. Obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar em nada. E hoje é manhã de retratação. Se tem alguma área hoje reprovada na sua vida, eu nem me importo quem vai estar do seu lado. Eu quero hoje fazer uma aliança com Deus, porque o acordo de paz está sendo assinado, já foi assinado. Eu não estou dizendo que é a volta de Jesus, mas é bem especulável. Quem pode ser o anticristo nessa figura aí, gente? Ele vai unir as nações.
Quem pode ser, gente? Você é um homem de